Ela vivia catando recicláveis para sobreviver, mas naquela noite encontrou algo diferente no lixo. Um homem rico, ferido e inconsciente. Sem hesitar, o colocou no carrinho e o levou para seu barraco, protegendo-o com tudo que tinha. Quando ele acorda, não lembra quem é, mas começa a descobrir algo muito maior: o valor de ser salvo por quem nada possui. Essa história vira tudo de cabeça para baixo e termina onde o luxo jamais alcançaria, no coração de uma criança. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva castigava as vielas estreitas da comunidade do Limoeiro, na periferia de São Paulo. O céu escuro parecia desabar sobre os barracos improvisados, enquanto o vento frio cortava como navalha. Em meio àquela tempestade, uma pequena figura se movia com determinação, empurrando um carrinho de supermercado enferrujado. Luísa, uma menina de apenas 7 anos, magricela e com os cabelos cacheados presos de qualquer jeito, avançava com dificuldade pelo terreno lamacento. Suas mãozinhas estavam vermelhas de frio, mas ela não podia parar. Não hoje. Luísa conhecia bem aquele caminho. Todos os dias após a escola, quando conseguia ir, percorria as ruas em busca de materiais. Recicláveis, latas, garrafas, papelão, qualquer coisa que pudesse ser trocada por alguns trocados no depósito do seu antenor. O dinheiro raramente chegava às suas mãos. Normalmente, ia direto para o bolso de seu pai, Joseval, que o convertia rapidamente em cachaça barata. Joseval tinha sido um homem trabalhador, pedreiro respeitado até o dia em que caiu de um andaime. A queda não apenas quebrou suas pernas, mas também seu espírito. Com a impossibilidade de trabalhar e o abandono da esposa, encontrou na bebida sua única companheira constante. Luísa, então com apenas 4 anos, foi forçada a crescer, rápido demais. Preciso de mais 2 garrafas grandes, pensou Luísa, calculando mentalmente o que faltava para completar a meta do dia. Seu pai tinha amanhecido de ressaca e ela sabia que se não levasse dinheiro suficiente, o humor dele pioraria. Virou em uma esquina onde normalmente os frequentadores de um bar local descartavam suas garrafas. Foi quando os faróis de um carro iluminaram brevemente a viela, revelando algo incomum entre os sacos de lixo. Um vulto grande, imóvel. Luísa parou hesitante. Poderia ser perigoso, mas a curiosidade falou mais alto. Aproximou-se com cautela, o coração acelerado. Um homem jazia caído entre o lixo. Não era um morador de rua comum. Vestia roupas caras, agora encharcadas e sujas. Um terno escuro, camisa branca, sapatos de couro. Seu rosto estava parcialmente coberto por lama, mas Luísa pôde ver um corte na testa que ainda sangrava. "Moço, tá me ouvindo?" Chamou baixinho, cutucando-o com um pedaço de madeira. Nenhuma resposta. O cheiro forte de bebida emanava dele, mas Luísa reconheceu os sinais. Não era apenas álcool. Ela vira seu pai desmaiar muitas vezes. Conhecia bem a diferença entre um simples porre e algo mais grave. A respiração do homem estava fraca e irregular. Ele tremia ligeiramente, apesar do suor que brilhava em sua testa. "Vai morrer se ficar aqui", murmurou para si mesma. Num impulso que misturava compaixão e uma maturidade forçada, Luísa decidiu agir. Com esforço, usando toda a força que seu pequeno corpo permitia, começou a puxar o homem. Ele era pesado, muito mais que seu pai. Após várias tentativas frustradas, conseguiu erguê-lo o suficiente para empurrá-lo para dentro do carrinho de supermercado, entre as garrafas e latas que havia coletado. Ajeitou a cabeça dele sobre um pequeno monte de papelão e cobriu-o com seu próprio casaco, o único que possuía. Estava rasgado e encardido, mas serviria para protegê-lo da chuva que não dava trégua. "Vou te levar para casa", disse, como se ele pudesse ouvi-la. "Sei cuidar de gente bêbada." O peso do homem tornava o carrinho muito mais difícil de empurrar. Luísa precisou usar todo o seu corpo, inclinando-se para a frente, os pés escorregando na lama. Os poucos moradores que cruzaram seu caminho não deram atenção. Na comunidade, cada um lidava com seus próprios problemas. Após o que pareceu uma eternidade,
chegou ao barraco onde morava com o pai. Era uma construção improvisada. Paredes de madeira velha, teto de telhas quebradas cobertas por lona azul para impedir que a chuva entrasse, nem sempre com sucesso. Uma porta que não fechava direito completava a precária moradia. O interior estava vazio. Joseval provavelmente estava no bar do Toninho, gastando o pouco dinheiro que tinham. Para Luísa, isso era um alívio. Teria tempo de cuidar do homem, sem explicações. Com dificuldade, arrastou-o do carrinho para dentro do barraco. O chão estava úmido, mas era melhor que ficar na chuva. Deitou-o sobre o único colchão que possuíam, uma espuma velha coberta por lençóis desbotados. Normalmente ela dormia ali. Seu pai ocupava um sofá rasgado no canto da única sala, que servia também de cozinha. Luísa sabia o que fazer. Vira isso tantas vezes. Com um pano limpo, o mais limpo que conseguiu encontrar, molhado na água da chuva que coletavam num balde, limpou o rosto do homem. O corte na testa não parecia tão profundo quanto imaginara inicialmente. Removeu os sapatos enlameados, surpresa com a qualidade do couro. Nunca tinha visto algo assim de perto. Enquanto limpava suas mãos, notou o relógio dourado em seu pulso. Parecia valioso, daqueles que seu pai apontava nas vitrines dizendo: "Um dia ainda vou ter um desses." Por um momento pensou em tirá-lo. Poderia valer o suficiente para comprarem comida por semanas. Mas algo a impediu. Não era certo. Além disso, o homem precisava de ajuda, não de mais problemas. Ao abrir parcialmente a camisa para verificar se havia outros ferimentos, Luísa viu uma tatuagem no peito do homem. Um brasão com as letras GM entrelaçadas. Era bonita, elegante, diferente das tatuagens borradas que via nos braços dos homens da comunidade. "Quem é você?" sussurrou mais para si mesma. Cobriu-o com o único cobertor que tinham, um tecido puído que ganhara de uma vizinha. Depois, sentou-se no chão ao lado do colchão, abraçando os joelhos. A chuva continuava lá fora, transformando as vielas em pequenos rios de lama. Luísa sabia que deveria sair novamente, completar sua coleta, mas não podia deixar o homem sozinho. E se ele piorasse? E se seu pai chegasse? O tempo passou lentamente. O homem murmurava palavras incompreensíveis de vez em quando, mas não acordava. Sua respiração, ao menos, parecia mais regular agora. Luísa lutava contra o sono, determinada a vigiar seu hóspede inesperado. Seus olhos, porém, pesavam cada vez mais. O som de passos arrastados lá fora a despertou de súbito. Conhecia bem aquele andar. Seu pai estava voltando, provavelmente embriagado como sempre. Rapidamente, Luísa jogou mais um cobertor velho sobre o homem, tentando escondê-lo. A porta se abriu com um estrondo. Joseval entrou cambaleando, os olhos vermelhos, o cheiro forte de cachaça precedendo-o. "Cadê o dinheiro? Conseguiu vender as garrafas?" perguntou com a voz pastosa. "Não deu tempo, pai", respondeu Luísa, colocando-se entre ele e o colchão. A chuva estava muito forte. Joseval resmungou algo incompreensível e se jogou no sofá rasgado, sem sequer notar a presença do estranho. Em minutos, seus roncos enchiam o pequeno espaço. Luísa respirou aliviada. Voltou para perto do homem desconhecido, observando seu rosto agora mais limpo. Havia algo nele, uma expressão de serenidade, apesar das circunstâncias. Quem seria ele? Por que estaria ali, tão longe do mundo ao qual claramente pertencia? "Vou cuidar de você", prometeu em voz baixa, acomodando-se no chão duro. "Amanhã vai estar melhor." Lá fora, a chuva finalmente começava a dar trégua. As nuvens se abriam em alguns pontos, deixando entrever estrelas tímidas. Na comunidade do Limoeiro, a vida seguiria seu curso no dia seguinte, com suas dificuldades e pequenas alegrias. Mas para Luísa e o misterioso homem, algo havia mudado para sempre naquela noite. O que ela não sabia ainda era que aquele encontro improvável transformaria não apenas a vida dela, mas também a do homem que agora dormia sob seu único cobertor, em seu único colchão. A manhã chegou com um tímido raio de sol, que penetrou pelas frestas do barraco. Luísa já estava acordada há algum tempo, sentada no mesmo lugar onde passara a noite, observando o homem que ainda dormia. Joseval havia saído cedo, sem dizer para onde ia,
como de costume. Melhor assim. Ela não saberia explicar a presença daquele estranho. Um gemido baixo chamou sua atenção. O homem estava se mexendo, sua testa franzida como se sentisse dor. Lentamente, seus olhos se abriram. Olhos de um castanho profundo que fitaram o teto de madeira e lona com visível confusão. Onde estou? Murmurou com voz rouca. Na minha casa, Luísa respondeu simplesmente, aproximando-se com cautela. Te achei ontem na chuva. Você estava desmaiado no lixo. O homem tentou se sentar, mas uma onda de dor o fez recuar. Levou a mão à testa, tocando o ferimento agora seco. O que aconteceu comigo? Perguntou mais para si mesmo do que para a menina. Não sei. Já estava assim quando te encontrei. Parecia que tinha bebido, mas também estava machucado. Achei que ia morrer se ficasse lá. Ele olhou ao redor, absorvendo os detalhes do ambiente. As paredes de madeira irregular, o teto remendado, os poucos móveis gastos. Seus olhos pousaram em Luísa, uma criança magra, de grandes olhos escuros e expressão séria demais para sua idade. Você me trouxe para cá? Sozinha? Luísa assentiu. Com o carrinho de supermercado. Faço isso com meu pai às vezes, quando ele bebe demais. Um silêncio pesado se instalou entre eles. O homem parecia processar a informação, tentando conectar os pontos em sua mente. Obrigado, disse finalmente. Você pode ter salvo minha vida. Não foi nada, respondeu, ela dando de ombros como se resgatar estranhos fosse algo rotineiro. Qual é seu nome? O homem abriu a boca para responder, mas parou. Seu rosto se contorceu numa expressão de pânico crescente. Eu não sei, disse a voz trêmula. Não consigo me lembrar do meu nome. Seus olhos agora refletiam puro terror. Tentou novamente se sentar, desta vez ignorando a dor. Suas mãos tocaram o próprio rosto, como se tentasse reconhecer-se pelo tato. Não lembro quem sou. Não lembro de nada. Luísa observava tudo com uma serenidade surpreendente. Aproximou-se e ofereceu um copo d'água que havia separado previamente. Bebe. Vai se sentir melhor. Ele aceitou com mãos trêmulas, tomando pequenos goles. Como você se chama? Lhe perguntou após um momento. Luísa, tenho 7 anos. Moro aqui com meu pai. Onde estamos exatamente? Comunidade do Limoeiro, em São Paulo. O nome da cidade. Pareceu despertar algo nele, um lampejo de reconhecimento que logo se apagou. Frustrado, deixou escapar um suspiro. Preciso de um hospital. Deve ter sido a pancada na cabeça. Hospital é longe e precisa de dinheiro, Luísa explicou pragmaticamente. Tem um posto de saúde, mas só abre segunda-feira. Que dia é hoje? Sábado. O homem tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. Luísa o amparou como pôde, guiando-o de volta ao colchão. Melhor descansar mais um pouco, está fraco. Ele não protestou. Seu corpo doía e a cabeça parecia prestes a explodir. Mais importante, o vazio em sua mente o aterrorizava. Quem era ele? O que fazia naquele lugar? Por que estava ferido? Seu relógio é de ouro? Perguntou Luísa, apontando para seu pulso. Ele observou o relógio como se o visse pela primeira vez. Era elegante, com mostrador preto e pulseira dourada. Parecia caro. Acho que sim. E tem uma tatuagem no peito, com letras. O homem abriu parcialmente a camisa e viu o brasão com as iniciais entrelaçadas. GM, murmurou. Seriam minhas iniciais? Pode ser. Vou te chamar de Gustavo, decidiu Luísa. Combina com você. Gustavo, repetiu ele, testando o nome. Não. Despertava nenhuma memória, mas era melhor que nada. E o M? Meireles. Gustavo Meireles, declarou a menina com um sorriso. Nome de gente importante. Ele sorriu de volta, apreciando a simplicidade com que ela resolvia o problema. Gustavo Meireles, então. Pelo menos até eu me lembrar do verdadeiro. Luísa se levantou e foi até um pequeno fogareiro improvisado no canto da sala. Tirou de um armário de madeira uma panela e alguns poucos ingredientes. Vou fazer um pouco. De arroz com ovo. Não é muito, mas vai te dar força. Não quero dar trabalho. Não é trabalho. Faço isso todo dia, respondeu simplesmente.
Enquanto ela preparava a refeição, Gustavo tentava forçar sua memória. Imagens difusas passavam por sua mente. Um escritório amplo, pessoas em trajes formais, documentos sendo assinados, mas nada concreto, nada que fizesse sentido. Era como olhar através de um vidro embaçado. O cheiro do arroz cozinhando encheu o pequeno espaço. Luísa trabalhava com a eficiência de alguém acostumado a cuidar de si mesmo desde cedo. Quebrou 2 ovos numa frigideira improvisada, usando uma lata velha sobre o fogo. "Seu pai, Tuti, onde ele está?" perguntou Gustavo. "Saiu. Volta mais tarde ou amanhã. Depende se arranjar dinheiro para beber." A franqueza da resposta o surpreendeu. Não havia autopiedade em sua voz, apenas a constatação de um fato. "Você cuida dele. Ele se machucou há muito tempo. Não consegue mais trabalhar. Minha mãe foi embora. E você estuda? Quando dá. Tenho que catar latinha e garrafa. Todo dia, senão não tem dinheiro para comida." Gustavo sentiu um aperto no peito. Uma criança de 7 anos não deveria ter tais responsabilidades. Deveria estar brincando, estudando, sendo cuidada, não o contrário. "Pronto", anunciou Luísa, trazendo 2 pratos de plástico. O dela com uma porção minúscula, o dele consideravelmente maior. "Come devagar. Faz tempo que você está dormindo. Seu estômago pode estar fraco." Ele aceitou o prato, comovido com o gesto. Ela estava dividindo o pouco que tinha com um completo estranho. "Obrigado, Luísa, de verdade." Comeram em silêncio por alguns minutos. O alimento simples parecia o mais delicioso banquete para Gustavo, que só então percebeu quão faminto estava. "Você tem família?" perguntou Luísa de repente. "Alguém que possa estar procurando por você?" A pergunta o atingiu como um soco. Família? Teria esposa, filhos, pais preocupados? A resposta era um vazio angustiante. "Não sei. Não consigo me lembrar de ninguém." "Sua roupa é cara. Deve ser rico." Gustavo olhou para o terno sujo e amassado. Era de boa qualidade, percebia isso agora. O relógio de ouro, a tatuagem elegante, tudo indicava uma vida bem diferente da que via ali. "Talvez. Mas de que adianta se não me lembro de nada?" Luísa deu de ombros novamente, com a sabedoria simples das crianças. "Vai lembrar, meu pai diz que a cabeça é como uma garrafa. Às vezes entope, mas depois o que está dentro sai de novo." Gustavo não pôde conter um sorriso. Seu pai tem razão. Após a refeição, Luísa levou os pratos para uma bacia com água que mantinha em um canto. Lavou-os cuidadosamente, economizando cada gota. "Preciso sair para catar material", disse. "Se não levar dinheiro quando meu pai voltar, ele vai ficar bravo." "Posso ir com você?" ofereceu Gustavo, tentando se levantar. "Talvez algo lá fora me ajude a lembrar." "Você está fraco ainda. Melhor ficar." "Insisto. Além disso, não quero ficar sozinho." A última parte era verdade. A solidão amplificava o vazio em sua mente. Luísa hesitou, mas acabou concordando. Ajudou-o a se levantar, servindo de apoio enquanto ele dava passos hesitantes. "Sua roupa chama muita atenção", observou ela. "Tem umas do meu pai que podem servir." De um caixote sob a pia improvisada, retirou uma calça jeans gasta e uma camiseta simples. Gustavo trocou-se com dificuldade, enquanto ela esperava do lado de fora do barraco. Quando saíram juntos, o sol da manhã já estava alto. A comunidade fervilhava de atividade, crianças correndo, mulheres estendendo roupas em varais improvisados, homens carregando materiais de construção. Gustavo observava tudo com olhos de quem vê um mundo completamente novo. "Vem", chamou Luísa, pegando sua mão com naturalidade. "Vamos começar pela feira. Depois tem um monte de garrafa perto do bar do Toninho." Enquanto caminhavam lentamente pelas vielas estreitas, Gustavo sentia olhares curiosos em sua direção. Mesmo com roupas simples, algo nele denunciava que não pertencia àquele lugar. Era o jeito de andar, talvez, ou a postura, ou algo mais, se profundo que nem mesmo a amnésia conseguirá apagar. "Quem é o homem, Luísa?" perguntou uma senhora que vendia verduras na esquina. "É meu tio", respondeu a menina prontamente. "Veio me visitar." A mulher assentiu, não completamente convencida, mas voltou sua atenção para os tomates que organizava. "Sou seu tio agora?" perguntou Gustavo baixinho com um meio sorriso.
É mais fácil que explicar a verdade, respondeu Luísa com a praticidade que o surpreendia constantemente. Ninguém vai acreditar mesmo. De fato, quem acreditaria? Um homem bem vestido, com relógio de ouro, encontrado desmaiado na lama, resgatado por uma criança de 7 anos, agora sem memória, parecia o enredo de uma novela mal escrita. Os dias se transformaram em semanas na comunidade do Limoeiro. O que começara como uma situação temporária, Gustavo hospedado no pequeno barraco de Luísa, tornou-se uma estranha rotina. A amnésia persistia, mas aos poucos ele se adaptava à vida simples que agora levava. Após a primeira semana, Joseval finalmente conheceu o hóspede. Para surpresa de Luísa, seu pai não expulsou Gustavo. Pelo contrário, pareceu aliviado em ter outro adulto na casa. Especialmente um que consertava coisas quebradas e, mais importante, não competia com ele pela cachaça. O homem é esquisito, mas trabalha bem, comentou Joseval com a filha certa manhã, observando Gustavo consertar o telhado do barraco. De onde você disse que ele veio mesmo? É meu tio, repetiu Luísa. A mesma história que inventara. Da família da minha mãe. Joseval resmungou algo incompreensível e não tocou mais no assunto. A presença de Gustavo significava que ele podia beber mais tranquilamente, sabendo que Luísa não ficaria sozinha. Era um arranjo conveniente. Naquela tarde de domingo, Luísa e Gustavo caminhavam juntos pelas vielas da comunidade. Ele empurrava o carrinho de supermercado, agora menos enferrujado graças aos reparos que fizera, enquanto ela selecionava criteriosamente o material reciclável. Essa garrafa não, explicava pacientemente. Tá muito suja, o seu antenor não paga bem por elas. Gustavo aprendera rapidamente. Seus dedos, que antes pareciam mais acostumados a assinar documentos do que manusear lixo, agora identificavam com precisão o que valia a pena coletar. Olha, exclamou Luísa de repente, apontando para um pedaço de papelão grande e relativamente limpo abandonado ao lado de uma loja de materiais de construção. Esse é perfeito. Gustavo recolheu o papelão, dobrando-o cuidadosamente antes de colocá-lo no carrinho. Para reciclagem? Perguntou. Não, respondeu ela com um brilho nos olhos. Para desenhar. Nas últimas semanas, Gustavo descobrira a paixão secreta de Luísa: desenhar roupas. Em qualquer superfície disponível, papel velho, papelão, até mesmo na terra. Com gravetos, ela criava vestidos elaborados, saias rodadas, blusas com detalhes que impressionavam pela complexidade. Vou fazer um vestido de princesa hoje, anunciou ela com uma seriedade que o fazia sorrir. Com muitas camadas e brilhos. Os brilhos serão tampinhas de garrafa amassadas, explicou com naturalidade. Se amassa bem fininho, fica parecendo lantejoula. A criatividade da menina nunca deixava de surpreendê-lo. Sem recursos, sem referências além das raras revistas que encontrava no lixo ou folheava rapidamente nas bancas, ela criava designs que Gustavo suspeitava não ficariam deslocados em alguma passarela de moda. Como sabia disso? Era mais um daqueles estranhos conhecimentos que flutuavam em sua mente sem contexto, sem memória associada. Sabia reconhecer um bom design de moda, assim como sabia falar inglês fluentemente, descoberto quando um turista perdido pediu informações. Entendia de vinhos, comentário feito ao ver uma garrafa na vitrine de um mercadinho, e conseguia fazer cálculos complexos de cabeça, demonstrado quando ajudou o dono da mercearia com seu inventário. Fragmentos de uma vida anterior que se recusava a se revelar por completo. Hoje é dia de ir à biblioteca? Perguntou Luísa, interrompendo seus pensamentos. Se terminarmos a coleta a tempo, sim, respondeu Gustavo, consultando o relógio de ouro que mantinha, apesar das roupas simples que agora usava. Era seu único elo tangível com o passado. Biblioteca Municipal ficava a 20 minutos de caminhada da comunidade. Gustavo começara a levar Luísa lá 2 vezes por semana. A menina devorava livros sobre moda e arte, absorvendo conhecimento com uma sede que o comovia. Ele mesmo aproveitava para ler jornais, tentando encontrar pistas sobre sua identidade nas notícias. Até agora, nada.
Era como se Gustavo Meireles, nome que adotara oficialmente agora, simplesmente não existisse antes daquela noite chuvosa. Olha, tio Gustavo, chamou Luísa, usando o apelido que adotara em público. Apontava para a televisão na vitrine de uma loja de eletrodomésticos. Aquele lugar é bonito. Na tela, uma reportagem mostrava a sede de uma grande empresa, no centro financeiro de São Paulo. Prédios espelhados, executivos de terno, carros luxuosos. Gustavo sentiu uma pontada na cabeça. Uma imagem rápida passou por sua mente. Ele mesmo caminhando por um lobby semelhante. Pessoas o cumprimentando com deferência. "Você está bem?" perguntou Luísa, notando sua expressão tensa. "Sim", respondeu, massageando as têmporas. "Só uma dor de cabeça passageira." Esses flashes estavam se tornando mais frequentes. Fragmentos de memória que apareciam e desapareciam rapidamente, deixando apenas uma sensação incômoda de familiaridade. "Você já trabalhou num lugar assim?" perguntou a menina, ainda olhando para a televisão. "Talvez", respondeu honestamente. "Às vezes sinto que sim." Luísa assentiu, como se isso confirmasse algo que já desconfiava. "Por isso suas mãos são diferentes das do meu pai. Não tem calo de trabalho pesado." A observação o pegou de surpresa. Era verdade. Suas mãos, apesar do trabalho manual, das últimas semanas mantinham certo refinamento. "Vamos continuar", sugeriu, desviando do assunto. "Ainda temos muito a coletar." Na volta para casa, após completarem o carrinho e venderem o material no depósito de seu antenor, passaram pelo Mercadinho do Português, como era conhecido o dono, apesar de ser, na verdade, um senhor de origem italiana. "Bom dia, seu Marcelo", cumprimentou Luísa com um sorriso. "Tem pão de ontem?" O comerciante, um senhor de cabelos grisalhos e avental sempre impecável, sorriu de volta. "Para você, Luísa, tenho sim, e hoje tem uma surpresa também." De trás do balcão, retirou um pacote pequeno embrulhado em papel pardo. "Retalhos, de tecido. Minha filha trabalha numa confecção no Brás e separou isso para você. Disse que viu seus desenhos outro dia e ficou impressionada." Os olhos de Luísa brilharam como Gustavo raramente vira. Ela pegou o pacote com reverência, como se fosse o mais precioso tesouro. "Obrigada, seu Marcelo. Muito obrigada mesmo." O homem fez um gesto de dispensa com a mão. "Não é nada. Ah, e leve esse pão também. Acabou de sair, mas vou fechar. Mais cedo hoje ia sobrar mesmo." Gustavo observava a cena com um aperto no peito. A generosidade existia mesmo nos lugares mais improváveis. Pequenos gestos de bondade que faziam toda a diferença num mundo de escassez. No caminho de volta, Luísa mal podia conter a excitação. "Vou fazer uma boneca com esses tecidos." Sempre quis fazer uma boneca com roupas de verdade, não de papel. "Tenho certeza que vai ficar linda", respondeu Gustavo, compartilhando genuinamente de sua alegria. O barraco estava vazio quando chegaram. Joseval deixara um bilhete mal escrito, dizendo que voltaria no dia seguinte. Provavelmente estava na casa de algum amigo, bebendo o que conseguira com o dinheiro da reciclagem da semana. Luísa não pareceu surpresa ou chateada. Era uma rotina familiar. Rapidamente espalhou os retalhos de tecido no chão, organizando-os por cor e textura. De uma lata de biscoitos vazia, retirou agulhas e linhas que colecionava cuidadosamente. "Vai me ajudar?" perguntou a Gustavo. "Claro, mas não sei se serei muito útil. Não me lembro de já ter costurado alguma coisa." "Eu te ensino", disse ela com uma seriedade que o fez sorrir. A tarde passou rapidamente enquanto trabalhavam juntos. Luísa, com uma habilidade surpreendente, para sua idade, mostrava a Gustavo como fazer pontos básicos. Seus dedos pequenos moviam-se com destreza, cortando, alinhavando, costurando. "Onde aprendeu a fazer isso?" perguntou ele. "Sozinha na maioria das vezes. Tem uma senhora, Dona Zefa, que às vezes me deixa ver ela costurando, e na biblioteca tem livros com figuras." Mais uma vez, Gustavo se surpreendeu com a resiliência e determinação daquela criança. Em circunstâncias que fariam muitos adultos desistirem, ela encontrava maneiras de aprender, criar, sonhar. "Sabe o que eu mais quero na vida?" perguntou Luísa de repente, sem desviar os olhos do tecido que costurava. "O quê?" "Ser estilista. Fazer roupas bonitas para as pessoas.
ter minha própria loja com o meu nome na frente. Disse isso sem melodrama, sem autopiedade, apenas como uma declaração de fato. Um sonho que parecia tão distante quanto as estrelas, mas que ela mantinha vivo mesmo assim. Você vai conseguir, respondeu Gustavo com convicção. Tem talento de verdade. Luísa ergueu os olhos, um sorriso tímido nos lábios. Você acha mesmo? Tenho certeza. Seus desenhos são diferentes, especiais. Não são apenas cópias do que você vê nas revistas. Têm personalidade. A menina corou ligeiramente, desviando o olhar de volta para o tecido. Quando eu crescer, vou fazer um vestido lindo para você dar de presente para sua esposa, declarou. A menção a uma possível esposa trouxe de volta a sensação incômoda. Teria alguém esperando por ele? Alguém preocupado com seu desaparecimento? Se eu tiver uma, respondeu suavemente. Deve ter, afirmou Luísa com a convicção das crianças. Você é bonito e legal, e conserta coisas. Mulheres gostam de homens. Que consertam coisas, minha professora disse. Gustavo riu, genuinamente divertido pela lógica infantil. Sua professora parece sábia. Quando a noite caiu, a boneca estava quase pronta. Uma pequena figura de pano com vestido colorido, feito dos retalhos mais bonitos. Faltava apenas o rosto, que Luísa prometeu desenhar no dia seguinte, com mais luz. Prepararam uma refeição, simples com o pão que ganharam e um pouco de feijão que sobrava da véspera. Comeram sentados no chão, conversando sobre o que fariam no dia seguinte. Amanhã é dia de feira, lembrou Luísa. Sempre tem muita garrafa e caixa para pegar. E depois podemos passar na biblioteca novamente, sugeriu Gustavo. Vi que você não terminou de ler aquele livro sobre desenho de moda. O rosto da menina se iluminou. Verdade, faltou ver o capítulo sobre vestidos de noiva. Após o jantar, enquanto Luísa se preparava para dormir, Gustavo saiu brevemente para lavar os pratos numa torneira comunitária. A noite estava clara, com um céu pontilhado de estrelas raramente visíveis na poluída São Paulo. Sentou-se por um momento num pequeno banco improvisado em frente ao barraco. De longe, podia ver o centro da cidade iluminado, os prédios altos, formando o skyline que definia a capital financeira do país. Algo naquela visão mexia profundamente com ele. Como se uma parte de si reconhecesse aquele mundo, soubesse que pertencia àquelas luzes distantes, àqueles escritórios espelhados, àquela realidade tão diferente da que vivia agora. Um lampejo súbito o atingiu. Ele numa sala ampla, discutindo. Números, projetos, uma mesa de reuniões com pessoas atentas às suas palavras. Um nome surgiu em sua mente. Meirelles Incorporações. GM, murmurou, tocando instintivamente a região do peito, onde sabia que estava a tatuagem com as iniciais. Gustavo Meirelles. Seria realmente meu nome? A dor de cabeça voltou mais forte desta vez. Imagens desconexas invadiram sua mente. Documentos sendo assinados, um homem de expressão severa confrontando-o, uma discussão acalorada. Depois, escuridão. Tio Gustavo? A voz de Luísa o trouxe de volta ao presente. Ela estava parada, na porta do barraco, vestida com uma camiseta grande demais que servia de camisola. Tá tudo bem? Ele respirou fundo, tentando se recompor. Tudo bem, sim, só estava olhando as estrelas. A menina se aproximou, sentando-se ao seu lado no banco. Elas são bonitas, né? Minha professora disse que são as mesmas estrelas que as pessoas ricas veem. Só que elas vêm de apartamentos bonitos, e a gente vê daqui. A observação, tão simples e profunda ao mesmo tempo, o deixou sem palavras por um momento. Sua professora está certa. As estrelas não se importam com quem as observa. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas contemplando o céu. Luísa bocejou, apoiando a cabeça no braço de Gustavo com uma confiança que o comoveu. Vamos entrar? Sugeriu ele gentilmente. Está ficando frio. Levantaram-se e voltaram para dentro do barraco. Luísa se acomodou no colchão velho, enquanto Gustavo ocupava o sofá rasgado. Arranjo que haviam estabelecido desde o início. Boa noite, tio Gustavo, murmurou ela, já de olhos fechados. Boa noite, Luísa, respondeu ele, cobrindo-a melhor, com o cobertor puído.
Deitado no sofá desconfortável, Gustavo refletia sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De um homem sem memória, perdido e confuso, tornara-se uma espécie de guardião para aquela criança extraordinária. Era estranho como, mesmo sem lembrar de seu passado, sentia que nunca havia sido tão útil, tão necessário a alguém quanto era agora para Luísa. Os flashes de memória, no entanto, estavam se tornando mais frequentes e vívidos. Seu passado parecia querer reclamá-lo, arrancá-lo desta simplicidade que havia encontrado nas vielas do limoeiro, e pela primeira vez percebeu que não tinha certeza se queria que isso acontecesse. A chuva voltou a castigar São Paulo naquela madrugada. Não uma chuva qualquer, mas uma tempestade que parecia querer arrancar o telhado precário do barraco. Gustavo acordou sobressaltado com o barulho de água pingando no interior da casa. Rapidamente, levantou-se do sofá e verificou se Luísa estava seca. A menina dormia profundamente, alheia ao caos que se instalava. Pegou baldes e panelas, posicionando-os estrategicamente onde a água insistia em entrar. A lona azul que cobria parte do telhado ameaçava ceder sob o peso da água acumulada. Sem pensar duas vezes, Gustavo pegou uma escada improvisada que havia construído dias antes e subiu para o telhado, enfrentando a fúria da tempestade. Chuva gelada castigava seu rosto enquanto tentava ajustar a lona, amarrando-a melhor nas vigas de madeira. Foi quando aconteceu. Um relâmpago cortou o céu, iluminando toda a comunidade por um instante. Aquele clarão, como um flash fotográfico, pareceu disparar algo em sua mente. De repente, não estava mais no telhado do barraco. Estava numa cobertura luxuosa, o centro de São Paulo iluminado lá embaixo. Taças de champanhe, pessoas bem vestidas, música ambiente. Uma festa de comemoração. Parabéns, Gustavo, dizia um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e terno impecável. A fusão com a Albuquerque Holdings é o maior negócio do ano. Você colocou a Meireles Incorporações no topo. Ele sorria, aceitando os cumprimentos. Uma mulher elegante se aproximava, beijava-o no rosto com intimidade. O mercado imobiliário está aos seus pés, continuava o homem, erguendo sua taça. Um brinde ao futuro. Outro flash. Agora estava num escritório amplo, placa na mesa. Gustavo Meireles, CEO. Os números não mentem, Ricardo, dizia a uma figura que permanecia na sombra. Há algo errado nas contas da filial de Ribeirão. Preto, está me acusando de algo? A voz era fria, calculista. Estou dizendo que vou investigar pessoalmente. Se houver irregularidades, a figura saía das sombras. Um homem da mesma idade de Gustavo, cabelos perfeitamente penteados, olhar predatório. Ricardo Albuquerque, seu sócio, seu rival. Você não vai querer fazer isso. A ameaça era velada, mas clara. Outro flash. Uma discussão acalorada numa sala de reuniões. Documentos espalhados sobre a mesa. Você desviou dinheiro da empresa, Ricardo. Tenho as provas aqui. Ninguém vai acreditar em você. Já cuidei disso. Um último flash. Noite chuvosa. Ele caminhando apressado para seu carro num estacionamento deserto. Passos atrás dele. Uma pancada forte na cabeça. Escuridão. Tio Gustavo, cuidado. A voz de Luísa o trouxe de volta à realidade. Estava prestes a cair do telhado, desequilibrado pela torrente de memórias que o assaltara. Agarrou-se a uma viga no último instante, o coração disparado. Com dificuldade, desceu da improvisada escada. Luísa o esperava embaixo, os olhos arregalados, de preocupação. Você quase caiu, estava parado olhando para o nada, nem me ouviu chamar. Gustavo tentou sorrir para tranquilizá-la, mas seu rosto estava pálido, suas mãos tremiam. Eu lembrei, Luísa. Lembrou? Do quê? De tudo. Quem eu sou. O que aconteceu comigo. Entraram de volta no barraco, ensopados. Gustavo sentou-se no sofá, a cabeça entre as mãos, tentando organizar o turbilhão de imagens e informações que agora inundavam sua mente. Meu nome é realmente Gustavo Meireles, começou, a voz trêmula. Sou CEO da Meireles Incorporações, uma das maiores empresas do mercado imobiliário do país.
Luísa sentou-se ao seu lado, absorvendo cada palavra com atenção solene. Descobri que meu sócio, Ricardo Albuquerque, estava desviando dinheiro da empresa. Confrontei-o, ameacei expô-lo. Ele mandou me atacarem. Devo ter sido jogado em algum lugar perto daqui, dado como morto. A menina permanecia em silêncio, seus grandes olhos refletindo a luz fraca da única lâmpada do barraco. Preciso voltar, disse finalmente Gustavo, uma determinação nova em sua voz. Tenho que retomar o controle da minha empresa, expor Ricardo. Voltar? A voz de Luísa era pequena, quase inaudível. Para onde? Para minha vida, Luísa. Para o centro, para meu apartamento, meu escritório. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Lá fora, a chuva continuava implacável, mas parecia ter diminuído de intensidade. Você vai embora, então? Não era uma pergunta, mas uma constatação dolorosa. Gustavo sentiu seu coração apertar, em meio à revelação de sua verdadeira identidade, ao entusiasmo de recuperar sua vida. Não. Havia considerado o que isso significaria para Luísa. Sim, preciso ir, mas isso não significa que vou abandonar você. Tentou explicar, sem saber exatamente como cumprir tal promessa. Luísa assentiu, o rosto agora uma máscara de indiferença, que ele conhecia bem, a expressão que usava quando não queria demonstrar que estava sofrendo. Tudo bem. Eu entendo, mas ele sabia que não entendia. Como poderia? Uma criança de 7 anos, abandonada pela mãe, negligenciada pelo pai, agora prestes a perder a única pessoa que realmente cuidara dela nos últimos tempos. Luísa, olha para mim, pediu gentilmente, segurando suas mãozinhas frias. Vou te ajudar, prometo. Quando recuperar minha posição, vou garantir que você tenha tudo o que precisa. Escola, roupas, comida. Não quero isso, interrompeu ela, puxando as mãos. Não, preciso de esmola. A palavra o atingiu como um tapa. Não era assim que via sua oferta, mas entendeu por que ela interpretava dessa forma. Não é esmola, Luísa. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que você fez por mim. Você salvou minha vida, literalmente. A menina deu de ombros, aquele gesto tão característico que significava tantas coisas, aceitação, resignação, indiferença forçada. Quando você vai? Jay perguntou simplesmente. Amanhã de manhã preciso ir ao centro, procurar meu advogado, começar a resolver tudo isso. Luísa assentiu novamente, levantando-se do sofá. Melhor dormirmos então, já é tarde. A maturidade com que lidava com a situação partia o coração de Gustavo. Queria dizer mais, explicar melhor, garantir que não a estava abandonando. Mas as palavras pareciam inadequadas, insuficientes. A noite passou lentamente. Gustavo não conseguiu dormir, repassando mentalmente tudo o que precisaria fazer no dia seguinte. Seu plano começava a tomar forma. Procuraria Carlos Mendonça, seu advogado de confiança, para entender o que acontecera na empresa durante seu desaparecimento. Depois, com provas em mãos, confrontaria Ricardo. Recuperaria sua vida, sua posição, seu poder. Mas ao olhar para o pequeno vulto adormecido no colchão, uma dúvida o corroía. Recuperar sua vida anterior significava perder o que construíra ali? A manhã chegou com um sol tímido, que se esforçava para romper as nuvens. Gustavo levantou-se cedo e preparou um café simples com o pouco que havia na despensa. Luísa acordou com o cheiro, esfregando os olhos sonolentos. Bom dia, disse, ele tentando soar animado. Fiz café. Ela assentiu sem dizer nada. Tomaram o café em silêncio, um abismo crescendo entre eles a cada minuto. Vou voltar para me despedir de seu pai, prometeu Gustavo, enquanto se preparava para sair. Não. Quero ir sem agradecer a ele também. Ele não vai ligar, respondeu Luísa com a franqueza que sempre o surpreendia. Provavelmente nem vai notar que você foi embora por uns dias. A verdade naquelas palavras doía, mas Gustavo sabia que ela tinha razão. Mesmo assim, voltarei, insistiu, e para me despedir de você adequadamente. Luísa deu de ombros mais uma vez. Toma, disse ela de repente, estendendo algo para ele. Era a pequena boneca que haviam feito juntos,
agora com um rosto desenhado cuidadosamente. Para você não esquecer. Gustavo sentiu um nó na garganta. Pegou a boneca com cuidado, como se fosse o mais precioso dos presentes. Nunca esquecerei, Luísa, jamais. Abraçou-a brevemente, sentindo os pequenos braços apertarem seu pescoço com força surpreendente. Depois, sem coragem para prolongar a despedida, saiu rapidamente. O centro de São Paulo parecia um mundo completamente diferente. Gustavo, ainda vestindo as roupas simples de Joseval, sentia-se deslocado entre executivos de terno e mulheres, de salto alto que transitavam apressados pelas calçadas. Seu reflexo nas vitrines revelava um homem barbado, cabelos compridos, aparência descuidada. Nada que lembrasse o CEO impecável que fora um dia. Seu primeiro destino foi um caixa eletrônico. Lembrava-se do código de sua conta bancária, esperando que ainda estivesse ativa. Para sua surpresa, o cartão foi aceito e o saldo que apareceu na tela o deixou momentaneamente atordoado. Seus recursos estavam intactos, como se nada tivesse acontecido. Ricardo não bloqueou minhas contas, murmurou para si mesmo. Deve acreditar que estou morto. Sacou uma quantia considerável e dirigiu-se a uma loja de departamentos, onde comprou roupas adequadas, calças sociais, camisas, sapatos polidos. No banheiro da loja, transformou-se novamente no executivo Gustavo Meireles. Barbeado, cabelo, penteado, postura ereta. Apenas seus olhos denunciavam a mudança interna. Havia neles uma compaixão, uma humanidade que não existia antes. Seu próximo passo foi o escritório de Carlos Mendonça, no 15º andar de um edifício comercial na Avenida Paulista. A secretária não o reconheceu imediatamente. Gostaria de falar com o Dr. Carlos, por favor. Diga que Gustavo Meireles está aqui. A mulher o fitou com desconfiança, mas pegou o telefone. Segundos depois, a porta do escritório se abriu violentamente, revelando um homem de meia idade, com expressão de absoluta incredulidade. Meu Deus! Gustavo, é você mesmo? Carlos Mendonça, sempre tão composto, agora parecia prestes a desabar. Abraçou Gustavo com força, como se precisasse confirmar fisicamente que não era uma aparição. Todos pensavam que você estava morto. Seu carro foi encontrado abandonado com manchas de sangue. A polícia até realizou buscas, mas... Foi Ricardo, interrompeu Gustavo, entrando no escritório e fechando a porta. Ele descobriu que eu sabia sobre os desvios e mandou me eliminarem. Nas horas seguintes, Gustavo explicou tudo a Carlos. As provas que havia reunido sobre as irregularidades na empresa, o confronto com Ricardo, o ataque, seu resgate por Luísa, a amnésia. O advogado ouvia atentamente, tomando notas, ocasionalmente sacudindo a cabeça em descrença. Ricardo assumiu o controle total da empresa, explicou Carlos. Convenceu o conselho de que você havia fugido após cometer fraudes. Tem sido um pesadelo, Gustavo. Muitos funcionários foram demitidos, projetos sociais cancelados. Projetos sociais. Sim, suas iniciativas de habitação popular. Ricardo as considerava desperdício de recursos. Algo se acendeu na mente de Gustavo. Lembrou-se de um projeto específico que havia iniciado meses antes. Um programa de construção de moradias dignas em comunidades carentes, começando pelo Limoeiro. O projeto Renascer, murmurou. Exatamente. Ricardo o cancelou na primeira semana como CEO. Disse que a Meireles Incorporações não era uma instituição de caridade. Gustavo sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Não era apenas por ter sido traído, por quase ter perdido a vida. Era por ver seu legado, seus valores, sendo destruídos por alguém como Ricardo Albuquerque. Preciso retomar o controle da empresa, Carlos, imediatamente. Não será fácil. Ricardo tem o conselho na palma da mão, e há os processos que ele moveu contra você. Acusações sérias de fraude e desvios. Tenho as provas reais, guardei cópias de tudo em um cofre. Provas que incriminam Ricardo, não a mim. Carlos sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Nesse caso, talvez tenhamos uma chance. O resto do dia foi dedicado a estratégias.
Legais, telefonemas, preparativos para o que seria uma batalha corporativa sem precedentes. Gustavo estava determinado a não apenas recuperar sua empresa, mas a expor Ricardo pelo que realmente era, um criminoso de colarinho branco. Ao final da tarde, quando Carlos se despediu para ir ao fórum protocolar os primeiros documentos, Gustavo ficou sozinho no escritório. Caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia abaixo. Luzes começavam a se acender nos prédios. O trânsito intensificava-se com o fim do expediente. Tirou do bolso a pequena boneca que Luísa lhe dera. Tão simples, tão cheia de significado. Pensou na menina sozinha no barraco com um pai que mal notava sua existência. Pensou no contraste absurdo entre os dois mundos que agora conhecia intimamente. Tomou uma decisão. Pegou o telefone e discou. O número de Carlos. Mudança de planos, disse assim que o advogado atendeu. Antes de confrontarmos Ricardo diretamente, quero que faça algo para mim. Uma transferência bancária, compra de um imóvel e um programa social para ser implementado imediatamente. Do que está falando, Gustavo? Estou falando de cumprir uma promessa, Carlos, a mais importante que já fiz. Quando desligou, olhou novamente para a boneca em sua mão. Havia tomado sua decisão. Recuperaria sua vida, sim, mas não voltaria a ser o mesmo Gustavo Meireles de antes. O homem que emergira daquelas semanas na comunidade do Limoeiro tinha novos valores, novas prioridades. Pegou um papel e uma caneta, começou a escrever. Luísa, quando você ler isto, eu já terei partido. As palavras fluíam com facilidade, carregadas de emoção e promessas que, desta vez, estava determinado a cumprir. Ao terminar, dobrou cuidadosamente o papel e o colocou num envelope. Na frente, escreveu apenas: para a menina que me salvou. 3 meses se passaram desde que Gustavo deixara a comunidade do Limoeiro. Para Luísa, cada dia parecia mais longo que o anterior. A rotina voltara a ser o que era antes: coletar material reciclável sozinha, cuidar do pai nos dias em que ele voltava bêbado demais para se manter de pé, frequentar a escola quando possível. A única diferença era o vazio que sentia, a ausência daquele que por um breve período trouxera luz ao seu pequeno mundo. Ele não vai voltar, dizia a si mesma todas as manhãs, como um mantra para endurecer o coração. Gente rica nunca volta. Naquela tarde de sexta-feira, Luísa empurrava seu carrinho pela feira livre que acontecia semanalmente na avenida principal próxima à comunidade. Era um bom dia para a reciclagem. Os feirantes descartavam caixas de papelão e garrafas plásticas em abundância. Seu olhar experiente já identificava à distância o que valia a pena coletar. Luísa, vem cá, menina. A voz de Dona Zefa, a costureira do bairro, a chamou de uma das barracas. A senhora de seus 60 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque, acenava com entusiasmo. Oi, Dona Zefa, cumprimentou Luísa, aproximando-se com seu carrinho. Olha o que chegou hoje na minha casa. Entregaram e disseram que era para você. A senhora estendeu um pacote retangular embrulhado em papel pardo simples, mas amarrado com uma fita azul delicada. Para mim? Luísa pegou o pacote com desconfiança. Ninguém nunca lhe enviava presentes. Tem certeza? Claro que tenho. O entregador perguntou onde podia te encontrar. Eu disse que você sempre passa pela feira na sexta. Ele deixou comigo. Quem mandou? Não disse nome. Era um rapaz de terno, muito educado. Luísa sentiu seu coração acelerar. Seria possível? Com dedos trêmulos, desamarrou a fita e abriu o pacote. Dentro havia uma caixa, e na caixa, cuidadosamente, dobrados estavam tecidos. Não retalhos como os que costumava receber, mas cortes inteiros de tecidos finos, algodão egípcio, seda natural, cetim, veludo, cores vivas, estampas delicadas, texturas que seus dedos jamais haviam tocado. Junto aos tecidos, havia um envelope. Luísa o abriu com cuidado, como se temesse que seu conteúdo pudesse desaparecer se não fosse gentil o suficiente. Dentro, uma carta escrita em papel timbrado. Luísa, para os dias difíceis do homem que te deve tudo. Estes são apenas os primeiros de muitos tecidos que receberá. Sei que suas mãos talentosas farão maravilhas com eles. Em breve,
Nos veremos novamente. Tenho uma surpresa para você. Com carinho, Gustavo Meireles. Lágrimas embaçaram sua visão. Ele não havia esquecido. Todos aqueles dias pensando que fora apenas um breve capítulo na vida de um homem rico, e agora isso. São lindos, menina, exclamou Dona Zefa, admirando os tecidos. Nunca vi coisa tão fina por estas bandas. Quem é esse Gustavo? Um amigo, respondeu Luísa, secando as lágrimas rapidamente. Um amigo que eu ajudei uma vez. Naquela noite, Luísa não saiu para coletar mais material. Voltou direto para casa, o pacote precioso seguro em seus braços. Joseval não estava, como de costume. Sozinha, espalhou os tecidos pelo chão do barraco, admirando cada um, imaginando as criações que poderia fazer. Pegou seu caderno de desenhos, um presente que Gustavo lhe dera antes de partir, e começou a esboçar. As ideias fluíam mais livremente agora, inspiradas pelas possibilidades que aqueles tecidos maravilhosos ofereciam. Não eram mais designs improvisados com o que tinha à mão, mas verdadeiras criações que poderiam ganhar vida. No dia seguinte, logo após o almoço, algo incomum aconteceu. Um carro preto, grande e reluzente, parou na entrada da comunidade. Era o tipo de veículo que só se via quando políticos apareciam para inaugurações ou promessas em épocas de eleição. Os moradores logo se aglomeraram, curiosos. Do carro, desceu um homem de terno que Luísa não reconheceu. Ele perguntou algo aos moradores, que apontaram em direção ao barraco dela. Com passos decididos, o homem se aproximou, enquanto Luísa observava da porta, intrigada. "Você é Luísa?" perguntou ele educadamente. "Sim, senhor. Tenho um recado para você e um convite." Estendeu um envelope semelhante ao do dia anterior, com o mesmo papel timbrado. Luísa o abriu imediatamente. "Luísa, se quiser conhecer onde trabalho agora, este senhor pode levá-la até lá. É seguro, prometo. Tenho algo importante para lhe mostrar. Se preferir, pode trazer Dona Zefa ou qualquer adulto em quem confie. Gustavo." "Onde ele está?" perguntou, olhando para além do homem como se esperasse ver Gustavo surgir a qualquer momento. "No escritório da Meireles Incorporações, no centro. O senhor Gustavo pediu que eu a levasse até lá, se quiser ir." Luísa hesitou apenas. Um instante. "Vou chamar Dona Zefa", decidiu, correndo para a casa da costureira. Meia hora depois, Luísa e Dona Zefa estavam no banco traseiro do luxuoso carro, cruzando a cidade em direção ao centro. A menina tinha o rosto colado à janela, absorvendo cada detalhe da paisagem que mudava gradualmente. Das casas simples e comércios modestos da periferia aos imponentes arranha-céus do coração financeiro de São Paulo. "Nunca andei num carro assim", comentou Dona Zefa, passando a mão pelo couro macio do banco. "Seu amigo deve ser muito importante." "Ele é", respondeu Luísa simplesmente. O carro finalmente parou em frente a um edifício, espelhado de 40 andares. Na entrada, em letras prateadas, lia-se Meireles Incorporações. O motorista abriu a porta para elas, conduzindo-as pelo saguão de mármore até um elevador exclusivo. "O senhor Meireles as aguarda no 4º andar", informou apertando o botão. O coração de Luísa batia tão forte que ela temia que Dona Zefa pudesse ouvi-lo. O elevador subia rapidamente, o estômago dando voltas com a velocidade. Quando as portas se abriram, foram recebidas por uma recepcionista sorridente. "Senhorita Luísa, o senhor Meireles está à sua espera. Por favor, me acompanhem." Seguiram por um corredor amplo, as paredes decoradas com quadros de edifícios imponentes. "Todos os projetos da Meireles Incorporações", explicou a recepcionista. Ao fim do corredor, uma porta dupla de madeira nobre foi aberta para elas. A sala era enorme, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo. Uma mesa imponente dominava um dos lados, enquanto o outro era ocupado por sofás de couro e uma mesa de centro, que lá de pé junto à janela, olhando a cidade lá embaixo, estava ele. Gustavo Meireles virou-se ao ouvir a porta se abrir. Seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno ao ver Luísa. Não era mais o homem barbado e desgrenhado que vivera no barraco. Vestia um terno perfeitamente cortado, cabelo bem aparado,
a postura ereta de quem está habituado a comandar, mas seus olhos, aqueles permaneciam os mesmos, gentis e profundos. Luísa, disse simplesmente aproximando-se. A menina ficou paralisada por um instante, dividida entre a alegria de vê-lo e uma súbita timidez diante daquela versão tão diferente do tio Gustavo que conhecera. Você veio, continuou ele, agachando-se para ficar na altura dela. Estou tão feliz por isso. E então, quebrando o protocolo que certamente existia naquele ambiente corporativo, Luísa correu e o abraçou com força. Gustavo retribuiu o abraço, erguendo-a nos braços como costumava fazer quando viviam na comunidade. Senti sua falta, murmurou ela, o rosto escondido em seu ombro. Eu também, pequena. Todos os dias. Depois das apresentações formais, Gustavo agradeceu calorosamente a Dona Zefa por acompanhar Luísa. Ele os convidou a sentar nos sofás. Uma funcionária trouxe um carrinho com chocolates, sucos e biscoitos finos. Pode comer à vontade, disse Gustavo a Luísa, vendo seu olhar maravilhado para a quantidade de doces. São todos para você. Enquanto Luísa saboreava os chocolates, Gustavo conversava com Dona Zefa, explicando como conhecera a menina, como ela o salvara. A costureira ouvia tudo com olhos arregalados, ocasionalmente lançando olhares de admiração para Luísa. Ela sempre foi especial, comentou Dona Zefa. Tem um talento natural com agulha e linha e um coração maior que ela mesma. Sei disso melhor que ninguém, concordou Gustavo. E é por isso que as chamei aqui hoje. Tenho uma proposta para fazer. Luísa parou de comer, toda sua atenção voltada para ele. Que proposta? Perguntou, enxugando o chocolate do canto da boca. Gustavo levantou-se, caminhando até sua mesa. Pegou uma pasta e voltou para o sofá. Primeiro preciso contar o que aconteceu nos últimos meses, começou abrindo a pasta. Depois que recuperei minha memória e deixei a comunidade, vim diretamente ao centro. Descobri que meu sócio, Ricardo Albuquerque, havia tentado me matar para encobrir desvios de dinheiro que fazia na empresa. Luísa arregalou os olhos enquanto Dona Zefa deixava escapar uma exclamação de surpresa. Com a ajuda do meu advogado, consegui reunir provas contra ele. Ricardo foi afastado da presidência e agora responde a processo criminal. Retomei o controle da Meirelles Incorporações há 2 meses. Por isso não voltou antes? Perguntou Luísa, uma ponta de mágoa em sua voz. Parcialmente, admitiu Gustavo. Mas também porque estava preparando algo especial. Algo que não poderia fazer enquanto não tivesse plenos poderes na empresa novamente. Deslizou uma folha de papel para Luísa. Era um documento oficial com selo e assinaturas. Este é o Projeto Renascer, explicou. Um programa de revitalização urbana focado em comunidades carentes, começando pelo Limoeiro. Luísa olhou para o papel sem entender completamente. Significa que vamos construir casas de verdade, com infraestrutura adequada para substituir os barracos. Ruas pavimentadas, saneamento básico, áreas de lazer, escolas, postos de saúde. A menina piscou, processando a informação. Vão derrubar nossa casa? Apenas para construir uma melhor no lugar, assegurou Gustavo. Uma casa de verdade. Luísa, com teto que não vaza, paredes sólidas, água encanada, eletricidade segura. Luísa olhava do papel para Gustavo, tentando absorver o que aquilo significava. E tem mais, continuou ele, deslizando outro documento. Este é especialmente para você. Era um contrato de matrícula em uma das mais prestigiadas escolas de São Paulo, com todas as mensalidades e materiais já pagos por 10 anos. Para que você possa estudar sem preocupações. A escola tem um excelente programa de artes, inclusive moda. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Luísa. Era demais para processar de uma vez. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, Gustavo sorriu gentilmente. Só aceitar. Você merece isso e muito mais, Luísa. Dona Zefa, também emocionada, segurava a mão da menina. E seu pai? Perguntou a costureira, sempre prática. Joseval não é homem de aceitar caridade. O sorriso de Gustavo diminuiu ligeiramente. Pensei nisso também.
Há um programa de reabilitação para dependentes químicos associado ao projeto. E oportunidades de emprego após a recuperação. Mas claro, ele precisará querer participar. Luísa assentiu, conhecendo bem o temperamento difícil do pai. Tem mais uma coisa, disse Gustavo, levantando-se. A melhor parte, na minha opinião. Venham comigo. Conduziu-as para fora do escritório, pelo corredor, até uma porta no final do andar. Ao abri-la, revelou uma sala ampla, bem iluminada por janelas grandes. No centro, havia uma grande mesa de desenho, armários com materiais de arte, manequins de vários tamanhos, máquinas de costura de última geração. Nas paredes, painéis vazios, esperando para serem preenchidos com ideias. Este é o novo. Departamento de Design da Meirelles Incorporações, anunciou Gustavo. E este cantinho específico apontou para uma área com mesa menor, adaptada para alguém de estatura baixa. É seu espaço de aprendizado, Luísa. A menina caminhava, lentamente pelo ambiente, tocando cada item com reverência. Contratei estilistas profissionais que virão 2 vezes por semana para lhe dar aulas. Nos outros dias, se quiser vir depois da escola, poderá praticar, criar e experimentar. Dona Zefa também está convidada a participar, se desejar. A costureira levou as mãos ao rosto, emocionada. Isso é um sonho, sussurrou Luísa, parando, diante de um manequim do seu tamanho. Sonhos podem se tornar realidade, Luísa. Você me ensinou isso. A menina se virou para ele, os olhos ainda marejados, mas agora brilhando de esperança. Por quê? Por que está fazendo tudo isso? Gustavo se aproximou, agachando-se novamente para ficar no nível dela. Porque você me salvou, Luísa. Não apenas naquela noite quando me encontrou na chuva, mas todos os dias depois disso. Você me ensinou sobre coragem, sobre generosidade, sobre ver beleza onde outros só veem escassez. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Antes de te conhecer, eu era apenas um homem rico e poderoso. Construía prédios de luxo, fazia dinheiro, vivia confortavelmente, mas estava vazio por dentro. Você me mostrou o que realmente importa na vida. Luísa absorvia cada palavra, seus grandes olhos fixos nele. Então, isso não é caridade, nem pagamento. É gratidão. É minha forma de honrar o que aprendi com você. A menina assentiu lentamente, compreendendo a profundidade do que ele dizia. Posso mesmo vir aqui sempre que quiser? Sempre. Este é seu espaço. Seu futuro. Luísa correu para a mesa de desenho, passando os dedos pelo papel liso, pelas canetas, coloridas organizadas em potes. Vou fazer o vestido mais bonito do mundo, declarou com convicção, para agradecer. Gustavo riu, o coração leve pela primeira vez em muito tempo. Mal posso esperar para ver. De volta ao escritório principal, enquanto Luísa experimentava as canetas em seu novo caderno de desenho, Gustavo conversava em voz baixa com Dona Zefa sobre detalhes práticos, transporte para a escola, documentação necessária, cronograma, do projeto de revitalização. O senhor mudou a vida dela para sempre, comentou a costureira. Nunca vi Luísa tão feliz. Ela mudou a minha primeiro, respondeu Gustavo simplesmente. Quando se despediram, Luísa abraçou-o mais uma vez, agora sem hesitação. Você vai visitar a gente na comunidade? Perguntou. Sempre que puder, prometeu. E você virá aqui? Toda semana para suas aulas. Nos veremos com frequência. Ela sorriu, segurando firmemente seu novo caderno de desenhos e a pasta com os documentos do projeto. Obrigada, tio Gustavo, disse, usando o apelido carinhoso dos tempos do barraco. Sou eu quem agradece, pequena. Enquanto o elevador levava Luísa e Dona Zefa de volta ao térreo, Gustavo voltou para a janela de seu escritório. Lá embaixo, São Paulo pulsava em seu ritmo frenético habitual. Em algum lugar naquela vastidão de concreto, a comunidade do Limoeiro esperava para ser transformada. Respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade que assumira. Não era apenas um projeto imobiliário, nem apenas a educação de uma menina talentosa. Era uma mudança de paradigma para a Meirelles Incorporações.
Uma empresa que agora usaria seu poder e recursos para fazer diferença real na vida das pessoas. Na mesa de centro, Gustavo notou que Luísa havia deixado algo. A pequena boneca de pano que ela lhe dera como lembrança, agora acompanhada por um bilhete escrito com letra infantil cuidadosa. Você não precisa mais dela para lembrar. De mim, agora nos veremos sempre, Luísa. Sorriu, guardando o bilhete na gaveta da mesa onde mantinha seus documentos mais importantes. A boneca, porém, permaneceria ali, visível, um lembrete constante do que realmente importava. Os 6 meses seguintes trouxeram mudanças significativas tanto para Gustavo quanto para Luísa. O projeto Renascer avançava a passos largos na comunidade do Limoeiro. As primeiras casas modelo já estavam prontas. Construções simples, mas sólidas, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro completo. Para quem vivia em barracos improvisados, era como ganhar um palácio. A casa destinada a Luísa e Joseval foi uma das primeiras a ficar pronta. Mobiliada com itens básicos, mas de qualidade, contava até com um pequeno espaço dedicado exclusivamente às criações de moda da menina, uma mesa de desenho, máquina de costura e prateleiras para tecidos. Joseval, surpreendentemente, aceitara participar do programa de reabilitação. Não foi uma decisão tomada de bom grado inicialmente, mas após uma longa conversa com Gustavo, que o visitara pessoalmente, o homem concordou em tentar. Talvez tenha sido o respeito com que Gustavo o tratou, ou a percepção de que poderia perder definitivamente a filha se não mudasse, ou simplesmente o cansaço de uma vida que não levava a lugar algum. Qualquer que fosse o motivo, Joseval estava sóbrio há 4 meses, trabalhando na própria obra do projeto Renascer como auxiliar de pedreiro. Luísa, por sua vez, florescia. Matriculada na Escola Novos Horizontes, uma das melhores instituições educacionais de São Paulo, a menina rapidamente se destacou. Apesar do atraso inicial em algumas matérias, sua inteligência aguçada e determinação a ajudaram a se adaptar. Nas aulas de artes, era considerada um prodígio. Seus desenhos de moda impressionavam até mesmo os professores mais experientes. 2 vezes por semana, após as aulas regulares, Luísa era levada ao escritório da Meireles Incorporações para suas aulas especiais de design de moda. Sob a tutela de Ângela Martins, uma renomada estilista que Gustavo contratara especificamente para orientá-la, a menina aprendia técnicas avançadas de desenho, costura, seleção de tecidos e história da moda. Para Gustavo, esses meses também trouxeram transformações profundas. A Meireles Incorporações agora dividia seus projetos entre empreendimentos comerciais de alto padrão, que garantiam o lucro necessário para manter a empresa saudável, e iniciativas sociais, como o projeto Renascer. Essa nova abordagem atraiu tanto críticas quanto elogios do mercado imobiliário, mas Gustavo mantinha-se firme em sua visão. Ricardo Albuquerque permanecia afastado da empresa, respondendo a processo por tentativa de homicídio e desvio de recursos. No entanto, ainda mantinha aliados poderosos no conselho administrativo da Meireles, pessoas que questionavam constantemente a nova direção da companhia. Naquela manhã de segunda-feira, Gustavo chegou cedo ao escritório. Tinha uma importante reunião com o conselho, onde apresentaria os resultados preliminares do projeto Renascer e defenderia sua expansão para outras comunidades. Bom dia, Sandra, cumprimentou sua secretária enquanto caminhava em direção à sua sala. Bom dia, senhor Meireles. O café está na sua mesa e os relatórios que pediu também. A reunião com o conselho foi confirmada para as 10 horas. Obrigado. Ao entrar em seu escritório, Gustavo notou imediatamente que algo estava diferente. Na mesa de centro, onde normalmente ficava a boneca de pano que Luísa lhe dera, havia um envelope amarelo. Aproximou-se com o senho franzido. Sandra não mencionara correspondência. Abriu o envelope e retirou seu conteúdo. Várias fotografias e um bilhete. As fotos mostravam Gustavo com Luísa em diversos momentos, visitando a obra no Limoeiro, saindo da escola com ela, na loja de tecidos que frequentavam ocasionalmente.
Eram claramente tiradas à distância, sem que eles percebessem. O bilhete era curto e direto. Quanto vale sua protegida? O conselho adoraria saber sobre seu interesse especial por uma menina de comunidade. Segunda-feira, 9 horas, Café Paulista. Um calafrio percorreu sua espinha. Olhou para o relógio. 8h30. Teria que se apressar. O Café Paulista ficava a 2 quarteirões do edifício da Meireles. Gustavo dispensou o motorista e foi a pé, preferindo não envolver mais ninguém naquele assunto sórdido. O local estava relativamente vazio àquela hora, entre o rush da manhã e o horário do almoço. Sentado numa mesa de canto, olhando displicentemente, para um jornal estava um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos de armação fina. Gustavo o reconheceu imediatamente. Paulo Mendes, assistente pessoal de Ricardo Albuquerque. Imaginei que fosse você, disse Gustavo, sentando-se à mesa sem ser convidado. Paulo sorriu, dobrando o jornal calmamente. Gustavo Meireles em pessoa, pontual como sempre. Vamos direto ao ponto, Paulo. O que Ricardo quer? Ricardo, não sei do que está falando, vim por conta própria. Gustavo riu sem humor. Claro, e eu nasci ontem. Paulo deu de ombros tomando um gole de seu café. As fotos falam por si. Um homem poderoso como você, de repente obcecado por uma menina de 7 anos de uma favela, construindo uma casa para ela, pagando escola de elite, levando-a para seu escritório regularmente. O que as pessoas pensariam, Gustavo? A insinuação o atingiu como um soco. Gustavo sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Elas pensariam que estou ajudando uma criança talentosa que não teve as mesmas oportunidades que eu, que estou retribuindo à sociedade, que tem um senso básico de decência humana, algo que você e Ricardo claramente não conhecem. Que nobre, zombou Paulo. Mas sabe como a imprensa adora destruir reputações. Uma manchete insinuante aqui, uma foto descontextualizada ali, sua palavra contra especulações maliciosas. Gustavo se inclinou para a frente, os olhos fixos nos de Paulo. O que vocês querem? Algo muito simples. Sua renúncia da presidência da Meireles, transferência de suas ações para Ricardo e abandono das acusações contra ele. Isso é ridículo. Mais ridículo que ver sua reputação destruída, que ver a menina exposta ao escrutínio público, talvez até afastada de você por uma investigação de proteção à criança. Gustavo sentiu náusea ao ouvir aquelas palavras. A ideia de Luísa sendo arrastada para um escândalo fabricado, tendo sua vida revirada, era insuportável. Ricardo realmente cairia tão baixo. Ricardo fará o que for necessário para recuperar o que é dele por direito. A Meireles nunca foi dele. Detalhes. Paulo fez um gesto displicente com a mão. Tem até amanhã para decidir. Se não anunciar sua renúncia na reunião do Conselho hoje, as fotos e algumas histórias interessantes chegarão à imprensa amanhã cedo. Levantou-se deixando algumas notas sobre a mesa para pagar o café. Foi um prazer, como sempre, Gustavo. Quando Paulo saiu, Gustavo permaneceu sentado, o corpo tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. A ameaça era tão baixa, tão vil, que por um momento considerou seguir Paulo e resolver aquilo fisicamente, mas sabia que não era o caminho. Respirou fundo várias vezes, tentando clarear a mente. Pegou o telefone e discou um número. Carlos, precisamos conversar, agora. 1 hora depois, Gustavo e Carlos Mendonça estavam em uma sala reservada no escritório de advocacia, analisando as fotos e discutindo opções. Isso é difamação clara, disse Carlos, examinando o bilhete. Podemos processá-los por isso. Não, é tão simples, respondeu Gustavo. Eles não estão fazendo acusações diretas aqui, apenas insinuações, e um processo seria público, exatamente o que eles querem. Trazer o assunto à tona, criar o escândalo. Então, o que sugere? Ceder à chantagem? Gustavo balançou a cabeça. Nunca, mas preciso proteger Luísa a todo custo. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus pensamentos. Finalmente, Carlos falou. E se virássemos o jogo contra eles? Como? Transparência total. Antes que eles possam criar qualquer narrativa maliciosa, você conta sua história.
toda ela. Como foi atacado, como perdeu a memória, como uma criança o salvou e como você está retribuindo. Gustavo considerou a ideia. Era arriscado, mas poderia funcionar. Precisaríamos fazer isso hoje mesmo, disse. Tenho contatos na Folha de São Paulo e em alguns portais importantes. Posso agendar entrevistas para esta tarde. E Luísa, como a protegemos? Mantemos a identidade dela preservada. Sem fotos, apenas a história. Mencionamos o projeto social como um todo, não o caso específico dela. Gustavo assentiu lentamente. Ainda. Assim ela e o pai precisarão ser informados. Preparados para possíveis repercussões. Concordo, e sugiro mudar a estratégia para a reunião do conselho também. Em vez de apenas apresentar os resultados do projeto, conte sua história. Deixe-os conhecerem o homem por trás do executivo. A sugestão era ousada. Gustavo sempre mantivera sua vida pessoal separada dos negócios. Expor-se dessa forma não era natural para ele. Mas as circunstâncias exigiam medidas extraordinárias. Vamos fazer isso, decidiu finalmente. Nas horas seguintes, Gustavo e Carlos trabalharam freneticamente. Primeiramente, Gustavo foi pessoalmente à escola de Luísa, pedindo para falar com ela e com a diretora. Em uma conversa delicada, explicou a situação omitindo os detalhes mais sórdidos, mas preparando-as para possíveis repercussões. A diretora, doutora Helena Santos, mostrou-se extremamente compreensiva e garantiu medidas adicionais de segurança e privacidade para Luísa. Ninguém incomoda meus alunos, afirmou com firmeza. Pode contar com nossa discrição e proteção. Depois foram até o limoeiro, onde Joseval trabalhava na obra. A conversa com o pai de Luísa foi mais complexa. Inicialmente desconfiado, depois furioso ao entender as insinuações que poderiam ser feitas, o homem precisou ser acalmado por Gustavo. Entendo sua raiva, Joseval. Sinto o mesmo. Mas precisamos ser estratégicos. Agora, proteger Luísa é a prioridade. Após muita conversa, Joseval concordou com o plano. Sua sobriedade recente, embora frágil, deu-lhe a clareza necessária para ver além da raiva inicial. Se precisar de um depoimento meu, contando como você nos ajudou, é só dizer, ofereceu, surpreendendo Gustavo com o gesto. Obrigado, Joseval. Isso pode ser muito importante. À tarde, Gustavo concedeu 2 entrevistas cruciais. Uma para a Folha de São Paulo e outra para o portal mais influente de notícias econômicas do país. Em ambas, contou sua história completa pela primeira vez publicamente. O ataque orquestrado por Ricardo, a perda de memória, o resgate por uma criança de comunidade carente, a recuperação gradual de suas lembranças e como essa experiência transformou sua visão de negócios e responsabilidade social. O projeto Renascer não é apenas um programa de habitação, explicou ao jornalista da Folha. É um projeto de transformação de vidas, começando pela minha própria. Aprendi que o verdadeiro sucesso não se mede pelo valor das ações de uma empresa, mas pelo impacto positivo que podemos ter na vida das pessoas. Quando questionado sobre a menina que o salvara, foi cuidadoso. Por razões de privacidade, preservarei sua identidade. Posso apenas dizer que ela tem um talento extraordinário para design de moda, e parte do projeto inclui bolsas de estudo e orientação profissional para jovens talentosos da comunidade. Às 17 anos, exausto mas determinado, Gustavo retornou a Meireles Incorporações para a reunião com o conselho, que havia sido adiada para o final do dia. Carlos o acompanhava, tanto como advogado quanto como apoio moral. A sala de reuniões estava cheia. Os 12 membros do conselho administrativo, a maioria homens acima dos 50 anos, aguardavam com expressões que variavam de curiosidade a hostilidade mal disfarçada. Gustavo sabia que pelo menos 4 deles eram aliados declarados de Ricardo. Senhores, senhoras, começou, permanecendo de pé em vez de tomar seu lugar habitual na cabeceira da mesa. Antes de apresentar os números do projeto Renascer, gostaria de compartilhar algo pessoal com vocês. Durante a hora seguinte, Gustavo abriu seu coração. Contou tudo, desde o momento em que descobriu as irregularidades cometidas por Ricardo
até os dias atuais. Não escondeu nada, exceto, é claro, a identidade específica de Luísa. Falou sobre a chantagem recebida naquela manhã, mostrando as fotos e o bilhete. Estou diante de vocês não apenas como CEO desta empresa, mas como um homem que foi ao fundo do poço e voltou transformado. A Meirelles Incorporações sempre teve como lema construindo o futuro. É hora de redefinirmos que futuro é esse. Quando terminou, o silêncio na sala era palpável. Mesmo os conselheiros mais céticos pareciam tocados. O primeiro a falar foi Antônio Veiga, o membro mais antigo do conselho, tradicionalmente conservador em suas visões. Em 40 anos no mercado imobiliário, nunca vi nada parecido, disse, ajustando os óculos. É uma história extraordinária, Gustavo. Obrigado, Antônio. É também um compromisso extraordinário que estou assumindo. E preciso saber se tenho o apoio deste conselho. Jorge Salles, um dos aliados de Ricardo, pigarreou. Isso tudo é muito comovente, Gustavo, mas somos uma empresa, não uma ONG. Nosso compromisso é com os acionistas, com o lucro. Pelo contrário, Jorge, respondeu Gustavo calmamente. Nosso compromisso é com a construção de valor a longo prazo, e isso inclui impacto social positivo. Os números que vou apresentar agora mostram que o projeto Renascer não é apenas socialmente responsável, mas também financeiramente viável. Com isso, passou a apresentação técnica. Os resultados eram impressionantes. O projeto não apenas transformava vidas, mas também valorizava regiões antes degradadas, criava novas oportunidades de negócios, melhorava a imagem da empresa e atraía investidores preocupados com ESG, Environmental, Social and Governance. Ao final da apresentação, Gustavo propôs uma votação para oficializar a expansão do projeto para mais 3 comunidades nos próximos 2 anos. Antes de votarmos, interrompeu Antônio Veiga, gostaria de propor algo adicional. Sugiro que este conselho emita uma nota oficial repudiando veementemente qualquer tentativa de chantagem contra nosso CEO e expressando apoio incondicional ao trabalho que ele vem realizando. O olhar de Jorge Salles poderia cortar diamantes, mas estava claramente em minoria agora. A proposta foi aprovada por ampla maioria, assim como a expansão do projeto Renascer. Ao final da reunião, Gustavo recebeu apertos de mão e tapas nas costas dos conselheiros. O último a sair foi Antônio. Meu pai fundou esta empresa com o sonho de transformar o skyline de São Paulo, disse o velho conselheiro. Mas você, Gustavo, está transformando a alma desta cidade. Ele estaria orgulhoso. Quando, finalmente, ficou sozinho com Carlos, Gustavo permitiu-se um suspiro de alívio. Acha que funcionou? Perguntou ao advogado. Melhor do que esperávamos. As entrevistas saem amanhã nas primeiras edições. A nota do conselho será divulgada ainda hoje. Ricardo e seu assistente serão pegos de surpresa. E Luísa estará protegida? Ao contar sua história nos seus termos, você tirou o poder deles. Não há escândalo se não há segredo. Gustavo assentiu, sentindo o peso do dia sobre seus ombros. Vou passar no limoeiro antes de ir para casa. Quero verificar pessoalmente como Luísa e Joseval estão. Quer que eu o acompanhe? Não, obrigado, Carlos. Preciso fazer isso sozinho. O sol já se punha quando Gustavo chegou à comunidade do Limoeiro. As obras do projeto Renascer estavam claramente visíveis. Metade das casas antigas já substituídas por construções novas, ruas sendo pavimentadas, postes de iluminação sendo instalados. Era uma visão que sempre o emocionava. A nova casa de Luísa e Joseval ficava no final da rua principal. Antes mesmo de bater a porta, ouviu a risada da menina vindo de dentro, um som que sempre lhe trazia paz. Joseval atendeu, o rosto ainda marcado pelos anos de abuso de álcool, mas os olhos mais claros agora. Estava esperando que viesse, disse, abrindo espaço para Gustavo entrar. Luísa estava sentada à sua mesa de desenho, trabalhando em um novo projeto. Ao ver Gustavo, largou tudo e correu para abraçá-lo. Tio Gustavo, veio ver meu novo desenho? Claro que sim, respondeu ele, retribuindo o abraço. Mas também vim ver como vocês estão, depois da nossa conversa de hoje.
Joseval ofereceu café, que Gustavo aceitou gratamente. Enquanto o homem ia para a pequena cozinha, Luísa puxou Gustavo pela mão até sua mesa. Estou desenhando um vestido especial, explicou, mostrando o esboço. Para quando der aquela entrevista que o senhor falou que talvez precise dar um dia. Gustavo sentiu um nó na garganta. Mesmo em meio a toda aquela situação, a menina pensava em como ajudar, como contribuir. É lindo, Luísa. Vai ser o vestido mais bonito que já usei. Ela riu, percebendo a brincadeira. Não é para o senhor, bobo, é para mim, para quando eu contar minha história também. A simplicidade e a força daquela declaração o emocionaram profundamente. Luísa não se via como vítima a ser protegida, mas como protagonista de sua própria história. Uma história que um dia ela também contaria ao mundo. Vai ser a história mais incrível que já ouviram, garantiu Gustavo, abraçando-a novamente. Enquanto o café era servido e a noite caía sobre o limoeiro, Gustavo teve certeza, mais uma vez, de que havia tomado a decisão certa, não apenas ao enfrentar a chantagem de frente, mas principalmente ao permitir que aquela pequena garota entrasse em sua vida e a transformasse para sempre. 10 anos se passaram desde aquela noite chuvosa em que Luísa encontrara Gustavo desmaiado, entre sacos de lixo na comunidade do Limoeiro. 10 anos de transformações, desafios, conquistas e crescimento para ambos. O projeto Renascer, que começara como uma iniciativa pontual no Limoeiro, tornara-se um modelo de revitalização urbana replicado em mais de 15 comunidades em São Paulo e outras cidades brasileiras. A Meirelles Incorporações, antes conhecida apenas por seus empreendimentos de alto padrão, agora era referência nacional em negócios com impacto social. Gustavo havia criado uma divisão específica na empresa, dedicada exclusivamente a projetos habitacionais de interesse social, sempre mantendo o equilíbrio entre responsabilidade social e sustentabilidade financeira. Ricardo Albuquerque, após o fracasso de sua tentativa de chantagem, enfrentara não apenas os processos por desvio de recursos e tentativa de homicídio, mas também uma investigação adicional por extorsão. Cumpria agora pena em regime semiaberto, tendo perdido tudo o que conquistara de forma desonesta. A comunidade do Limoeiro não existia mais, ao menos não como antes. No lugar dos barracos precários e vielas de terra batida, existia agora o bairro Novo Limoeiro. Casas simples, mas dignas, ruas asfaltadas, praças bem cuidadas, escola municipal de qualidade, posto de saúde, centro comunitário e o orgulho local, a Escola de Moda e Artesanato Luísa Andrade. Sim, a pequena Luísa havia conquistado seu próprio espaço aos 17 anos. Não era mais a garotinha que catava latinhas com um carrinho de supermercado, mas uma jovem, determinada, talentosa e consciente de seu valor. Estudante do último ano do ensino médio na Escola Novos Horizontes, já havia sido aceita em uma das mais prestigiadas faculdades de moda do país, com bolsa integral por mérito. Naquela manhã, de sábado ensolarada, o bairro Novo Limoeiro estava em festa. O centro comunitário, decorado com flores e faixas coloridas, recebia um evento especial. O primeiro desfile da coleção Renascer, assinada por Luísa e produzida por artesãs locais, muitas delas antigas moradoras que Luísa treinara pessoalmente. No camarim improvisado, Luísa dava os últimos retoques nas peças e orientava as modelos, todas moradoras do bairro, de diferentes idades e tipos físicos, representando a diversidade que ela fazia questão de celebrar em seu trabalho. Nervosa? Perguntou Dona Zefa, agora com mais de 70 anos, mas ainda ativa como orientadora de costura, na escola que levava o nome de sua pupila favorita. Um pouco, admitiu Luísa com um sorriso. É meu primeiro desfile de verdade. Bobagem. Rebateu a idosa com carinho. Você nasceu para isso, menina. Só está realizando o que sempre esteve destinado a acontecer. Luísa abraçou a antiga mentora. Dona Zefa fora fundamental em sua jornada, ensinando-lhe não apenas técnicas de costura, mas valores que nenhuma escola formal poderia transmitir. Cadê seu pai? Perguntou a senhora, ajustando o vestido de uma das modelos.
Chegando. Teve reunião dos AA hoje cedo. Não quis faltar. Joseval transformara sua vida completamente ao longo daqueles 10 anos. Após o tratamento inicial para alcoolismo, encontrara, na participação nos Alcoólicos Anônimos, um propósito maior: ajudar outros dependentes. Agora coordenava um grupo de apoio no centro comunitário, além de trabalhar como supervisor de manutenção predial na Meireles Incorporações. A relação com a filha, antes distante e negligente, tornara-se um vínculo forte de amor e respeito, mútuo. E o Gustavo? Continuou Dona Zefa. O sorriso de Luísa se alargou. Deve estar lá fora organizando tudo, como sempre. De fato, Gustavo Meireles supervisionava pessoalmente cada detalhe do evento. Aos 55 anos, mantinha a energia e o entusiasmo de sempre, embora alguns fios prateados agora se destacassem em suas têmporas. Continuava à frente da Meireles Incorporações, mas dedicava cada vez mais tempo à Fundação Segundo Caminho, instituição que criara para ampliar o impacto social de suas iniciativas. As cadeiras da imprensa estão todas identificadas? Perguntou a um dos assistentes. Quero ter certeza que os jornalistas da Vogue e da Elle fiquem bem posicionados. Sim, Sr. Meireles. Tudo conforme suas instruções. Gustavo sorriu, satisfeito. Fizera questão de convidar os principais veículos de moda do país. Queria que o talento de Luísa fosse reconhecido não por sua influência, mas pelo mérito próprio da jovem estilista. Gustavo. A voz familiar o fez virar-se. Carlos Mendonça, agora seu sócio na fundação, aproximava-se com um sorriso largo. Estava te procurando. A ministra da Cultura acaba de chegar e tem mais alguém querendo falar com você. Ao lado de Carlos estava Antônio Veiga, o antigo conselheiro da Meireles, agora com mais de 80 anos, apoiado em uma bengala elegante. Antônio! Que surpresa maravilhosa! Gustavo o abraçou cuidadosamente. Não esperava vê-lo aqui. E perder o grande dia da sua protegida? Jamais, respondeu o idoso com um brilho nos olhos. Além disso, precisava ver com meus próprios olhos o que você construiu aqui. É impressionante, Gustavo. Verdadeiramente impressionante. Gustavo conduziu o antigo mentor pelo espaço, mostrando as transformações, apresentando-o a moradores que se aproximavam para cumprimentá-lo. Para muitos deles, Gustavo Meireles não era o poderoso empresário, mas simplesmente o tio Gustavo, o homem que uma vez vivera entre eles e nunca esquecera suas raízes improvisadas. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Antônio enquanto se dirigiam ao centro comunitário para o desfile. Não são apenas as casas, as ruas, a infraestrutura, é a dignidade que você devolveu a essas pessoas, o senso de pertencimento, de valor próprio. Gustavo assentiu, emocionado. Foi o que Luísa me ensinou há 10 anos, que cada pessoa tem valor intrínseco, independentemente de suas circunstâncias. Ela me viu como um ser humano, quando eu não era nada além de um homem desacordado no minuendos e lixo. O centro comunitário estava lotado. Nas primeiras fileiras, personalidades do mundo da moda, jornalistas, políticos e empresários. Nas fileiras seguintes, moradores do bairro, amigos, familiares das modelos, todos vestidos com suas melhores roupas para a ocasião especial. Gustavo encontrou seu lugar reservado na primeira fila, ao lado de Joseval, que acabara de chegar, elegante em seu terno simples, mas bem cortado. Grande dia, hein? Comentou Joseval, estendendo a mão para Gustavo. A relação entre os dois homens, inicialmente tensa, transformara-se ao longo dos anos em uma amizade genuína, construída sobre o amor compartilhado por Luísa. O maior de todos, concordou Gustavo, apertando a mão do outro com firmeza. As luzes diminuíram e uma música suave começou a tocar. No palco improvisado, Luísa surgiu com um microfone deslumbrante em um vestido azul marinho de corte simples, mas sofisticado, que ela mesma desenhara e costurara. Bom dia a todos. Sua voz, antes infantil, agora soava confiante e madura. Antes de começar nosso desfile, gostaria de dizer algumas palavras. O público silenciou atento. A coleção que apresentaremos hoje chama-se Renascer
e não poderia ter outro nome. Ela representa a minha jornada pessoal e a transformação desta comunidade. Cada peça conta uma história, de superação, de sonhos, de segundas chances. Seus olhos encontraram os de Gustavo na plateia, e um sorriso cúmplice foi trocado entre eles. Há 10 anos eu era apenas uma menina que catava latinhas na chuva. Hoje estou diante de vocês como estilista, pronta para iniciar minha carreira profissional. Essa transformação não seria possível sem muitas pessoas especiais que acreditaram em mim. Luísa fez uma pausa, respirando fundo para controlar a emoção. Meu pai, Joseval, que encontrou sua própria força para mudar e me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Dona Zefa, que compartilhou comigo não apenas seu conhecimento de costura, mas também sua sabedoria de vida. Todas as artesãs e modelos que participaram deste projeto, provando que talento e beleza existem em todas as formas, idades e cores. Novamente seu olhar encontrou o de Gustavo, e uma pessoa muito especial, que um dia precisou da minha ajuda, mas que acabou me dando muito mais do que jamais poderia retribuir. Alguém que me ensinou que a verdadeira grandeza está não no que possuímos, mas no que compartilhamos. Gustavo Meireles, você não apenas transformou esta comunidade, você transformou vidas, incluindo a minha. A emoção era palpável no ambiente. Muitos enxugavam lágrimas discretas, inclusive o próprio Gustavo. Esta coleção é dedicada a todos vocês. Que as roupas que verão hoje lembrem a cada um que, como o tecido mais simples, pode se transformar em uma peça de arte nas mãos. Certas, cada vida tem potencial ilimitado quando recebe a oportunidade adequada. O desfile que se seguiu foi um espetáculo de cores, texturas e criatividade. As peças criadas por Luísa mesclavam elementos tradicionais do artesanato brasileiro com designs contemporâneos e arrojados. Tecidos sustentáveis, técnicas de upcycling, detalhes feitos à mão. Cada elemento revelava não apenas talento, mas consciência social e ambiental. As modelos desfilavam com confiança, mulheres reais que nunca haviam pisado em uma passarela, mas carregavam consigo a dignidade de quem reconhece seu próprio valor. O público respondia com aplausos entusiasmados a cada nova apresentação. Quando a última modelo saiu, Luísa retornou ao palco, acompanhada por todas as artesãs que haviam trabalhado na coleção. A ovação foi instantânea, todos de pé aplaudindo o que não era apenas um desfile de moda, mas uma celebração de transformação coletiva. Após o evento oficial, enquanto os convidados se serviam de um coquetel preparado por mulheres da comunidade, Luísa encontrou um momento para conversar em particular com Gustavo, em uma pequena sala nos fundos do centro comunitário. Então, perguntou ela, ainda radiante com o sucesso do desfile. O que achou? Perfeito, respondeu Gustavo com sinceridade. Você superou todas as expectativas, Luísa. Não apenas as minhas, mas principalmente as suas próprias. Ela sorriu, aquele mesmo sorriso que, 10 anos antes, iluminara um barraco, escuro durante uma noite de tempestade. Recebi 3 convites, contou com excitação mal contida. Um para estagiar na São Paulo Fashion Week, outro para uma entrevista na Vogue e outro para apresentar a coleção em um evento internacional. Em Paris. Paris? Gustavo não escondeu a surpresa. Isso é extraordinário, Luísa. A editora da Ele adorou o conceito de sustentabilidade e inclusão social. Disse que é exatamente o que o mercado europeu está buscando agora. Gustavo a abraçou, orgulhoso como um pai. Você merece cada conquista pequena. Construiu seu caminho com talento e determinação. Quando se separaram do abraço, Luísa tinha uma expressão mais séria. Queria te mostrar algo antes de voltar para a festa, disse, pegando uma pasta que deixara sobre uma mesa. É um projeto que venho desenvolvendo há alguns meses. Abriu a pasta, revelando desenhos técnicos, planilhas de custos, um plano de negócios detalhado. Chama-se Limoeiro Ateliê Social. A ideia é criar uma marca de moda sustentável, produzida inteiramente por mulheres da comunidade, com parte dos lucros reinvestidos em programas de capacitação profissional. Gustavo examinava os documentos impressionado com o nível de detalhe e profissionalismo.
Quero fazer isso acontecer depois que me formar na faculdade, continuou ela. Não quero apenas seguir minha carreira individual, mas criar oportunidades para outras meninas como eu. O empresário sentiu os olhos marejarem. Aquela menina que uma vez catara latinhas na chuva, agora planejava seu próprio empreendimento social, perpetuando o ciclo de transformação que ele iniciara. É brilhante, Luísa, e totalmente viável. A Fundação Segundo Caminho poderia ser sua parceira inicial ajudar com o capital semente? Não, interrompeu ela gentilmente. Quer dizer, agradeço a oferta, mas quero fazer isso por conta própria. Buscar investidores externos, participar de editais públicos, talvez até crowdfunding. Preciso provar para mim mesma que posso. Gustavo assentiu, compreendendo perfeitamente. Mas, continuou Luísa com um sorriso, aceitaria te ter como mentor. Alguém com quem posso discutir ideias, pedir conselhos, como sempre foi. Seria uma honra, respondeu ele sinceramente. Ficaram em silêncio por alguns instantes, cada um perdido em suas reflexões sobre a jornada que compartilharam. Sabe, disse Gustavo finalmente. Há 10 anos, quando me encontrou naquela viela, pensei que havia perdido tudo. Minha memória, minha identidade, meu propósito. Mal sabia que estava prestes a encontrar algo muito mais valioso. O quê? Perguntou Luísa, embora já soubesse a resposta. A verdadeira essência do que significa ser humano. A capacidade de ver além das aparências, de estender a mão a quem precisa, sem esperar nada em troca. Você me ensinou isso, Luísa, com apenas 7 anos. Ela sorriu, emocionada. E você me ensinou que sonhos podem se tornar realidade, mesmo para uma menina de comunidade. Que talento e determinação podem superar qualquer obstáculo. Parece que aprendemos muito um com o outro, concluiu Gustavo. A melhor forma de aprendizado, concordou ela. O som de aplausos e música vindo do salão principal os trouxe de volta ao presente. Acho que estão sentindo nossa falta, disse Luísa. Deveríamos voltar. Você vai. É sua noite, sua celebração. Aproveite cada momento. Antes de sair, porém, Luísa parou à porta e se virou. Tio Gustavo, chamou, usando o apelido carinhoso que nunca abandonara, mesmo depois de tantos anos. Obrigada. Por tudo. Sou eu quem agradece, Luísa. Sempre. Quando ela saiu, Gustavo permaneceu na sala por mais alguns minutos, refletindo sobre os caminhos improváveis da vida. Como um encontro fortuito numa noite chuvosa, podia alterar completamente o destino de 2 pessoas. Como uma criança com nada além de compaixão no coração, podia ensinar mais sobre humanidade que todos os anos de educação formal e sucesso empresarial. Finalmente, levantou-se e voltou para a festa. No salão, encontrou Luísa cercada por jornalistas, respondendo perguntas com a confiança de quem sabe exatamente quem é e para onde vai. Joseval conversava animadamente com outros moradores, provavelmente compartilhando o orgulho pela filha. Dona Zefa recebia cumprimentos pelo trabalho das artesãs que treinara. E ali, naquele centro comunitário que um dia fora apenas um sonho distante, Gustavo Meireles compreendeu que havia encontrado muito mais que uma segunda chance na vida. Havia encontrado um propósito, uma missão, uma família escolhida pelo coração. Enquanto observava a celebração ao seu redor, um pensamento cristalino formou-se em sua mente. Às vezes, precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho verdadeiro. Às vezes é no momento de maior vulnerabilidade que descobrimos nossa maior força. E muitas vezes são as mãos mais pequenas que têm o poder de erguer o peso mais significativo. O peso de uma vida prestes a desistir de si mesma. Para os dias difíceis, murmurou para si mesmo, lembrando da mensagem que escrevera para Luísa anos atrás. Mas agora sabia que os dias difíceis haviam ficado para trás. O que estava diante dele, diante de todos naquela comunidade renascida, era um futuro construído sobre os alicerces mais fortes que existem: compaixão, respeito e a inabalável crença no potencial humano. Luísa ergueu os olhos e o encontrou na multidão. Trocaram um sorriso cúmplice, cheio de memórias compartilhadas e promessas silenciosas de muitas histórias